Este audiolivro faz parte do projeto Um Lugar na Estante, idealizado por Bárbara Caetano e sua orientadora, como trabalho de conclusão de curso. Portanto, todo o seu conteúdo foi produzido sem fins lucrativos e em ambiente acadêmico. A obra que irá ouvir foi retirada da Biblioteca Digital de Literatura de Países Lusófonos, vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Informática, Literatura e Linguística, NUPILL, da Universidade Federal de Santa Catarina e pode ser acessada pelo link na descrição. Não conseguimos autorização direta do projeto para a realização deste trabalho. O presente audiolivro foi produzido em parceria com Carol Caetano. A Escrava, 1887. Escrito por Maria Firmina dos Reis. Em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, e depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil. O assunto era, por sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral, as opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantai os olhos no Gólgota ou percorrei-os em torno da sociedade e diz-me: para que se deu em sacrifício o homem-deus, que ali exalou seu derradeiro alento? Ah, então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem. É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade? E depois, olhar a sociedade. Não vedes o abutre que o corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que o enerva? O cancro que o destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e será sempre um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o opróbrio, a vergonha, porque de fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres. Por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentre nós, conversei ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. E depois, o caráter que nos imprime nos envergonha. O escravo é olhado por todos como vítima, e o é. O senhor, seu papel representa na opinião social? O senhor é o verdugo, e esta qualificação é hedionda. Eu vou narrar-vos, se me quiserdes prestar atenção, um fato que ultimamente se deu. Poderia citar-vos uma infinidade deles, mas este basta, para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. E ela começou. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica e suave como os sons longínquos de um alaúde misterioso. Eu cismava, embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras que se curvaram, gemebundas, ao sopro do vento que gemia na costa. E o sol, dardejando seus raios multicores, pendia para o ocaso em rápida carreira. Não sei que sensações desconhecidas me agitavam, não sei, mas sentia-me com disposições para o pranto. De repente, uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados feriram-me aos ouvidos, e uma mulher correndo e em completo desalinho passou por diante de mim e como uma sombra desapareceu. Seguia com a vista. Ela, espavorida e trêmula, deu volta em torno de uma grande moita de murta e, colando-se no chão, nela se ocultou. Surpresa com a aparição daquela mulher, que parecia foragida, daquela mulher que um minuto antes quebrara a solidão com seus ais lamentosos, com gemidos magoados, com gritos de suprema angústia, permaneci com a vista alongada e olhar fixo no lugar que a viu ocultar-se. Ela, muda e imóvel, ali quedou-se. Eu, então, a mim mesma interroguei. Quem será a desditosa?
Ia procurá-la, coitada. Uma palavra de animação, um socorro, algum serviço. Lembrei-me e poderia prestar-lhe. Ergui-me. Mas, no momento mesmo em que este pensamento que acode a todo homem em idênticas circunstâncias se me despertava, um homem apareceu no extremo oposto do caminho. Ele era de cor parda, de estatura elevada, largas espáduas, cabelos negros e anelados. Fisionomia sinistra que era a desse homem, que brandia brutalmente na mão direita um azorrague repugnante e, da esquerda, deixava pender uma delgada corda de linho. Inferno! Maldição! Bradara ele com voz rouca. Onde estará ela? E perscrutava, com a vista por entre os arvoredos desiguais que desfilavam à margem da estrada. Tu me pagarás! Resmungava ele, e aproximando-se de mim. Não viu, minha senhora? Interrogou com um acento cuja dureza procurava reprimir. Não viu por aqui passar uma negra que me fugiu das mãos ainda há pouco? Uma negra que se finge doida? Tenho as calças rotas de correr atrás dela por estas brenhas. Já não tenho fôlego. Aquele homem de aspecto feroz era o algoz daquela pobre vítima. Compreendi com horror. De pronto tive um expediente. Via, tornei-lhe com a naturalidade que o caso exigia. Via, e ela também me viu. Corri em direção a este lugar, mas parecendo intimidar-se com minha presença, tomou direção oposta, volvendo-se repentinamente sobre seus passos. Por fim a vi desaparecer, internando-se na espessura, muito além da senda que ali se abre. E dizendo isto, indiquei-lhe com aceno a senda que ficava a mais de 100 passos de distância, aquém do morro em que me achava. Minhas palavras inexatas, o ardil de que me servi, visavam a fazê-lo retroceder. Logrei o meu intento. Franziu o sobrolho, e sua fisionomia traiu a cólera que o assaltou. Mordeu os beiços e rugiu. Maldita negra, esbaforido, consumido, a meter-se por estes caminhos, pelos matos em procura da preguiçosa. Ora, hei de encontrar-te, mas deixa estar, eu te juro. Será esta a derradeira vez que me incomodas. No tronco, e de lá foge. Então, perguntei-lhe, aparentando o mais profundo indiferentismo pela sorte da desgraçada. Foge sempre? Sempre, minha senhora. Ao menor descuido foge. Que fazer acreditar que é doida? Doida! Exclamei involuntariamente e com um acento que traiu os meus sentimentos. Mas o homem do azorrague não pareceu reparar nisso e continuou. Doida, doida fingida. Caro te há de custar. Acreditei o senhor daquela mísera. Mas empenhada em vê-lo desaparecer daquele lugar, disse-lhe. A noite se avizinha, e se deixar ir mais longe, difícil lhe será encontrá-la. Tem razão, minha senhora, eu parto imediatamente. E, cumprimentando-me rudemente, retrocedeu correndo a mesma estrada que lhe tinha maliciosamente indicado. Exalei um suspiro de alívio, ao vê-lo desaparecer na dobra do caminho. O sol de todo sumia-se na hora cinzenta do horizonte. O vento paralisado não agitava as franças dos anosos arvoredos. Só o mar gemia ao longe da costa, semelhando o arquejar monótono de um agonizante. Ergui ao céu um voto de gratidão. E lembrei-me que era tempo de procurar minha desditosa protegida. Ergui-me cônscia de que ninguém me observava, e acercava-me já da moita de murta, quando um homem, rompendo a espessura, apareceu ofegante, trêmulo e desvairado. Confesso que semelhante aparição causou-me um terror imenso. Lembrei-me dos criados que eu tinha convocado a essa hora naquele lugar e que ainda não chegavam. Tive medo. Parei instantaneamente e fixei-o, apesar do terror que me havia inspirado. Fixei-o resolutamente. De repente, serenou um mau temor. Olhei-o, e do medo passei a consideração ao interesse. Era quase ofensa ao pudor fixar a vista sobre aquele infeliz, cujo corpo seminu mostrava-se coberto de recentes cicatrizes. Entretanto, sua fisionomia era franca e agradável. O rosto negro e descarnado, suposto seu juvenil aspecto aljofarado de copioso suor, seus membros alquebrados de cansaço, seus olhos rasgados, ora desferindo luz errante e trêmula, agitada e incerta, traduzindo a excitação e o terror, tinham um quê de altamente interessante. No fundo do coração daquele pobre rapaz devia haver rasgos de amor e generosidade. Cruzamos ele e eu as vistas, e ambos recuamos espavoridos. Eu, pelo aspecto comovente e triste daquele infeliz,
tão deserdado da sorte. Ele? Por que seria? Isso teve a duração de 1 segundo apenas. Recobrei ânimo em presença de tanta miséria e tanta humilhação, e este ânimo procurei de pronto transmitir-lhe. Longe de ser hostil, o pobre nego compreendeu que eu ia talvez minorar o rigor de sua sorte. Parou instantaneamente, cruzou as mãos no peito e com voz súplice murmurou algumas palavras que eu não pude entender. Aquela atitude comovedora despertou-me compaixão, apesar do medo que nos causa a presença do calhambola. Aproximei-me dele e, com voz que bem compreendeu ser protetora e amiga, disse-lhe: Quem és, filho? O que procuras? Ah, minha senhora! Exclamou, erguendo os olhos ao céu. Eu procuro minha mãe, que correu nessa direção fugindo ao cruel feitor, que a perseguia. Eu também agora sou um fugido, porque há 1 hora deixei o serviço para procurar a minha pobre mãe, que, além de doida, está quase a morrer. Não sei se ele a encontrou. O que será dela? Ah, minha mãe! É preciso que eu corra, a ver se acho antes que o feitor a encontre. Aquele homem é um tigre, minha senhora. É uma fera. Ouvi eu, sem o interromper. Tanto interesse me inspirava o mísero escravo. Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado, porque saí do serviço antes das 6 horas, hei de ter 300 açoites. Mas minha mãe morrerá se ele a encontrar. Estava no serviço, coitada. Minha mãe caiu, desfalecida. O feitor lhe impôs que trabalhasse, dando-lhe açoites. Ela deitou a correr gritando. Ela correu atrás. Eu corri também. Corri até aqui porque foi esta a direção que tomaram. Mas onde está ela? Onde estará ele? Escuta, lhe tornei então. Tua mãe está salva. Salvou-a ao acaso. E o feitor está agora bem longe daqui. Ah, minha senhora, onde está minha mãe? E quem a salvou? Segue-me, disse eu. Tua mãe está ali. E apontei para a moita onde se refugiara. Minha mãe, sem receio de ser ouvido, exclamou o filho. Minha mãe! Minha mãe, exclamou, Minha mãe, sem receio de ser ouvido, exclamou o filho. Minha mãe! Com efeito, ali com a fronte reclinada sobre um tronco decepado e o corpo distendido no chão, dormia um sono agitado a infeliz foragida. Minha mãe! Gritou-lhe ao ouvido, curvando os joelhos em terra e tomando-a nos seus braços. Minha mãe! Sou Gabriel! A esta exclamação de pungente angústia, a mísera pareceu despertar. Olhou-a fixamente, mas não articulou um som. Ah! Redarguiu Gabriel. Ah, minha senhora! Minha mãe morre! Concheguei-me àquele grupo interessante a fim de prestar-lhe algum serviço. Com efeito, era tempo. Ela era presa de um ataque espasmódico. Estava írta e parecia prestes a exalar o derradeiro suspiro. Não, ela não morre deste ataque, mas é preciso prestar-lhe pronto socorro, disse-lhe. Diga, minha senhora, tornou o rapaz na mais pungente ansiedade. Que devo fazer? Volte eu embora à fazenda, seja castigado com rigor. Mas não quero, não posso ver minha mãe morrer aqui, sem socorro algum. Sossega, disse-lhe, vendo assomar ao morro, donde observavam tudo o que acabo de narrar, os meus criados que me procuravam. Espera, disse-lhe. Vou fazer transportar tua mãe à minha casa e lhe farei tornar a vida. Diga-me, senhora, ordene. Não moro presentemente longe daqui. Sabes a distância que vai daqui à praia? Estou nos Banhos Salgados. Sei sim, senhora, é muito perto. Que devo então fazer? Tu e estes homens, os criados, acabavam de chegar. Vão transportá-la imediatamente à minha morada. E lá procurarei reanimá-la. Oh, minha senhora, que bondade! Foi só o que disse, e ato contínuo tomou nos braços a pobre mãe. Ainda entregue a seu dorido paroxismo, disse. Minha senhora, eu só levaria minha mãe ao fim do mundo. Senti-me tocada de veneração em presença daquele amor filial, tão singelamente manifestado. Singamos então, tornei eu. Gabriel caminhava tão apressadamente que eu mal podia acompanhá-lo. Em menos de 15 minutos, transpunhamos o umbral da casinha, que há 2 dias apenas eu habitava. Eu bem conhecia a gravidade do meu ato. Recebia em meu lar 2 escravos foragidos, e escravos talvez de algum poderoso senhor. Era expor-me à vindita da lei, mas em primeiro lugar o meu dever, e o meu dever era socorrer aqueles infelizes. Sim, a vindita da lei. Lei que infelizmente ainda perdura. Lei que garante ao forte o direito abusivo e execrando de oprimir o fraco. Mas deixar de prestar auxílio àqueles desgraçados, tão abandonados, tão perseguidos, que nem para a agonia derradeira, nem para transpor esse tremendo portal da eternidade, tinham sossego ou tranquilidade.
Não. Tomei com coragem a responsabilidade do meu ato. A humanidade me impunha esse santo dever. Fiz deitar a moribunda em uma cama, fiz abrir as portas todas para que a ventilação se fizesse livre e boa, e prestei-lhe os serviços, que o caso exigia, e com tanta vantagem que em pouco recuperou os sentidos. Olhou em torno de si, como que espantada do que via, e tornou a fechar os olhos. Minha mãe! Minha mãe! De novo exclamou o filho. Ao som daquela voz chorosa e tão grata, ele ergueu a cabeça, destendeu os braços e, com voz débil, murmurou: Carlos, Urbano. Não, minha mãe, sou Gabriel. Gabriel, tornou ela com voz estridente. É noite, e eles para onde foram? De quem fala ela? Interrogou Gabriel, que limpava as lágrimas na coberta da cama de sua mãe. É doida, minha senhora. Fala de meus irmãos, Carlos e Urbano, crianças de 8 anos que meu senhor vendeu para o Rio de Janeiro. Desde esse dia, ela endoideceu. Horror! Exclamei com indignação e dor. Pobre mãe! Só lhe restou eu, continuou soluçando. Só eu. Entretanto, a enferma pouco a pouco recobrava as forças, a vida e a razão. Fenômenos da morte, por assim dizer, é a luta imponente, embora da natureza com o extermínio. Gabriel? Gabriel? És tu? É noite. Eu morro. E o serviço? E o feitor? Estás em segurança, pobre mulher, disse-lhe. Tu e teu filho estão sob a minha proteção. Descansa, aqui ninguém lhes tocará com um dedo. Como não deve ignorar, eu já me havia constituído então membro da Sociedade Abolicionista da nossa província e da do Rio de Janeiro. Expedi de pronto um próprio capital. Então, ela fixou-me e em seus olhos brilhou lucidez, esperança e gratidão. Sorriu-se e murmurou: Ainda há neste mundo quem se compadeça de um escravo? Há muita alma compassiva, retorqui-lhe, que se condói do sofrimento de seu irmão. Naquela hora, quase suprema, a infeliz exclamou com voz distinta: Não sabe, minha senhora, eu morro, sem ver mais meus filhos. Meu senhor os vendeu. Eram tão pequenos, eram gêmeos, Carlos, Urbano. Tenho a vista tão fraca, é a morte que chega. Não tenho pena de morrer, tenho pena de deixar meus filhos, meus pobres filhos, aqueles que me arrancaram destes braços, este que também é escravo. E os soluços da mãe confundiram-se por muito tempo com os soluços do filho. Era uma cena tocante e lastimosa, que despedaçava o coração. Ah, maldição sobre essa opressão! Maldição sobre o escravocrata! Cheguei-lhe aos lábios o calmante que a ia sustendo, e ordenei a Gabriel que fosse tomar algum alimento. Era preciso separá-los. Quem é você, minha senhora, que tão boa é para mim e para meu filho? Nunca encontrei em vida um branco que se compadecesse de mim. Creio que Deus me perdoa de meus pecados e que já começo a ver seus anjos. E quem é esse senhor tão mau, esse senhor que te mata? Então, minha senhora, não conhece o senhor Tavares, do Cajuí? Não, tornei-lhe com convicção. Estou aqui apenas há 2 dias. Tudo me é estranho. Não o conheço. É bom que colha algumas informações dele. Gabriel Masdará. Gabriel, disse ela. Não, eu mesma. Ainda posso falar. E começou. Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas de cor fusca. Era livre. Minha mãe era escrava. Eram casados e desse matrimônio nasci eu. Para minorar os castigos que este homem cruel infligia diariamente à minha pobre mãe, meu pai quase consumia seus dias ajudando-a nas suas desmedidas tarefas. Mas ainda assim, redobrando o trabalho, conseguiu um fundo de reserva em meu benefício. Um dia apresentou a meu senhor a quantia realizada, dizendo que era para o meu resgate. Meu senhor recebeu a moeda sorrindo-se. Tinha eu 5 anos e disse: A primeira vez que for à cidade, trago a carta dela. Vai descansado. Custou a ir à cidade. Quando foi, demorou-se algumas semanas, e quando chegou, entregou ao meu pai uma folha de papel escrita, dizendo-lhe: Toma e guarda, com cuidado. É a carta de liberdade de Joana. Meu pai não sabia ler. De agradecido, beijou as mãos daquela fera. Abraçou-me, chorou de alegria, e guardou a suposta carta de liberdade. Então, furtivamente eu comecei a aprender a ler. Com um escravo mulato, e a viver com alguma liberdade. Isto durou 2 anos. Meu pai morreu de repente, e no dia imediato, meu senhor disse à minha mãe: Joana que vai para o serviço. Tem já 7 anos, e eu não admito escrava vadia. Minha mãe, surpresa e confundida, cumpriu a ordem sem articular uma palavra. Nunca meu pai passou pela ideia que aquela suposta carta de liberdade era uma fraude.
Nunca deu a ler a ninguém, mas minha mãe, à vista do rigor de semelhante ordem, tomou o papel e deu-o a ler àquele que me dava lições. Ah, eram umas 4 palavras sem nexo, sem assinatura, sem data. Eu também a li, quando caiu das mãos do mulato. Minha pobre mãe deu um grito e caiu estrebuchando. Sobreveio-lhe febre ardente, delírios, e 3 dias depois estava com Deus. Fiquei só no mundo, entregue ao rigor do cativeiro. Aqui ela interrompeu-se. Agitou-lhe os membros um tremor convulso. A morte fazia os seus progressos. De novo, cheguei-lhe aos lábios a colher do calmante, que lhe aplicava, e pedi-lhe: não revocasse lembranças dolorosas que a podiam matar. Ah, minha senhora, começou de novo, mas reanimada. Apadrinhe Gabriel, meu filho, ou esconda-o no fundo da terra. Olhe, se ele for preso, morrerá debaixo do açoite, como tantos outros, que meu senhor tem feito expirar debaixo do azorrague. Meu filho acabará assim. Não, não há de acabar assim. Descansa. Teu filho está sob minha proteção. E qualquer que seja a atitude que possa assumir esse homem, que é teu senhor, Gabriel não voltará mais ao seu poder. Ela recolheu-se por algum tempo. Depois, tomando-me as mãos, beijou-as com reconhecimento. Ah, se pudesse, nesta hora extrema, ver meus pobres filhos, Carlos e Urbano, nunca mais os verei. Tinham 8 anos. Um homem apeou-se à porta do engenho, onde juntos trabalhavam meus pobres filhos. Era um traficante de carne humana, entre abjeto e sem coração. Homem a quem as lágrimas de uma mãe não podem comover, nem comovem os soluços do inocente. Este homem trocou ligeiras palavras com meu senhor e saiu. Eu tinha o coração opresso, pressenti uma nova desgraça. A hora permitida ao descanso, concheguei a mim meus pobres filhos, extenuados de cansaço, que logo adormeceram. Ouvi ao longe o rumor, como de homens que conversavam. Alonguei os ouvidos, as vozes se aproximavam. Em breve, reconheci a voz do Senhor. Senti palpitar desordenadamente meu coração. Lembrei-me do traficante. Corri para meus filhos, que dormiam, apertei-os ao coração. Então, senti um zumbido nos ouvidos, fugimelos dos olhos e creio que perdi os sentidos. Não sei quanto tempo durou este estado de torpor. Acordei aos gritos de meus pobres filhos, que me arrastavam pela saia, chamando-me. Mamãe! Mamãe! Ah, minha senhora, abri os olhos, que espetáculo! Tinham metido adentro a porta da minha pobre casinha, e nela penetrado meu senhor, o feitor e o infame traficante. Ele e o feitor arrastavam, sem coração, os filhos que abraçavam a sua mãe. Gabriel entrava nesse momento. Basta, minha mãe, disse-lhe, vendo em seu rosto debuxados todos os sintomas de uma morte próxima. Deixa concluir, meu filho, antes que a morte me cerre os lábios para sempre. Deixe-me morrer, amaldiçoando os meus carrascos. Por Deus, gritei, tornando-o a mim. Por Deus, leve-me com meus filhos. Cala-te, gritou meu feroz senhor. Cala-te ou te farei calar. Por Deus, tornei eu de joelhos e tomando as mãos do cruel traficante. Meus filhos, meus filhos. Mas ele, dando um mais forte empuxão e amaldiçoando-os com o chicote que empunhava, entregou-os a alguém que os devia levar. Aqui, a mísera calou-se. Eu respeitei o seu silêncio, que era doloroso, quando lhe ouvi um arranco profundo e magoado. Curvei-me sobre ela. Gabriel ajoelhou-se e juntos exclamamos. Morta. Com efeito, tinha cessado de sofrer. O embate tinha sido forte demais para suas débeis forças. A lua percorria melancólica e solitária os paramos do céu e cortava com uma fita de prata as vagas do oceano. No mesmo instante, um homem assomou à porta. Era o homem do azorrague que lhes intitulavam do feitor. Era aquele homem de fisionomia sinistra e terrível que me interpelara algumas horas antes, acerca da infeliz foragida. E este homem aparecia agora mais hediondo ainda, seguido de 2 negros que, como ele, pararam à porta. Que pretende o senhor? Perguntei-lhe. Pode entrar. O pobre Gabriel refugiou-se, trêmulo, ao canto mais escuro da casa. Anda, Gabriel, disse-lhe com voz segura. Continua a tua obra. E voltando-me para o feitor, acrescentei. Eu e este desolado filho ocupamo-nos em cerrar os olhos da infeliz, a quem o cativeiro e o martírio desempenharam tão depressa na sepultura. Comovidos em presença da morte, os 2 escravos deixaram pender a fronte no peito. O próprio feitor, ao primeiro ímpeto, teve um impulso de homem, mas, recompondo de pronto na rude e feroz fisionomia, disse-me: É hoje a 2ª vez que a encontro, minha senhora. Entretanto,
Não sei ainda quem falo. Peço-lhe que me diga o seu nome, para que eu conheça o patrão, o Sr. Tavares. É escandalosa, minha senhora, a proteção que dá a estes escravos fugidos. Essas palavras inconvenientes mereceram meu desdém. Não lhe retorqui. O meu silêncio lhe deu maior coragem, e fazendo-se insolente, continuou. A senhora coadjuvou a mãe em sua fuga. Acabou aqui? Mais tarde saberemos de quê. Pretenderá também coadjuvar o filho? É o que havemos de ver. João, Félix, e com uma cena indicou-lhes o que deviam fazer. Gabriel, que ao meu chamado voltara para junto do cadáver de sua mãe, sentindo que o viam prender, levantou-se espavorido, sem saber o que fazer. Detente, lhe gritei eu. Está sob a minha proteção. E voltando-me para o homem do azorrague, disse-lhe: Insolente! Nem mais uma palavra. Vai-te! Diz a teu amo, miserável instrumento de um escravocrata. Diz a ele que uma senhora recebeu em sua casa uma mísera escrava, louca, porque lhe arrancaram dos braços 2 filhos menores e os venderam para o sul. Uma escrava moribunda, mas ainda assim perseguida por seus implacáveis algozes. Vai-te e entrega-lhe este cartão. Aí achará o meu nome. Vai e que nunca mais nos tornemos a ver. Ele mordeu os beiços para tragar o insulto e desapareceu. No dia seguinte, era já de tarde, estava quase a desfilar o saimento da infeliz Joana, quando à porta da minha casinha vi apear-se um homem. Era o Sr. Tavares. Cumprimentou-me com maneiras de alta sociedade e disse-me: Desculpe-me, querida senhora, se me apresentou em sua casa tão brusca e desesperadamente. Entretanto, sem cerimônia, senhor, disse-lhe, procurando abreviar aqueles cumprimentos que me incomodavam. Sei o motivo que aqui o trouxe, e podemos, se quiser, incitar já o assunto. Custava-me, confesso, estar por longo tempo em comunicação com aquele homem, que encarara sua vítima sem consciência, sem horror. Peço-lhe 1000 desculpas, se a vi incomodar. Pelo contrário, retorqui-lhe, o senhor poupou-me o trabalho de o ir procurar. Sei que esta negra está morta, exclamou ele, e o filho acha-se aqui. Tudo isto teve a bondade de comunicar-me ontem. Esta negra, continuou, olhando fixamente para o cadáver. Essa negra era alguma coisa monomaníaca, de tudo tinha medo, andava sempre foragida, nisto consumiu a existência. Morreu, não lamento essa perda, já para nada prestava. O Antônio, o meu feitor, que é um excelente e zeloso servidor, é que se cansava em procurá-la. Porém, minha senhora, este negro, designava o pobre Gabriel. Com este negro a coisa muda de figura. Minha querida senhora, este negro está fugido. Espero me entregará, pois sou o seu legítimo senhor e quero corrigi-lo. Pelo amor de Deus, minha mãe, gritou Gabriel, completamente desorientado. Minha mãe, leva-me contigo. Tranquiliza-te, lhe tornei com calma. Não te hei já dito que te achas sobre a minha proteção? Não tem confiança em mim? Aqui, o Sr. Tavares encarou-me estupefato e depois perguntou-me: Que significam essas palavras, minha querida senhora? Não a compreendo? Vai compreender-me, retorqui, apresentando-lhe um volume de papéis subscritados e competentemente selados. Rasgou o subscrito e leu-os. Nunca em sua vida tinha sofrido tão extraordinária contrariedade. Sim, minha cara senhora, redarguiu, terminando a leitura. O direito de propriedade, conferido outrora por lei a nossos avós, hoje nada mais é que uma burla. A lei retrogradou. Hoje protege-se escandalosamente o escravo contra seu senhor. Hoje qualquer indivíduo diz a um juiz de órfãos: em troca dessa quantia, exijo a liberdade do escravo fulano. Haja ou não a aprovação do seu senhor. Não acham isto interessante? Desculpe-me, Sr. Tavares, disse-lhe. Em conclusão, apresento-lhe um cadáver e um homem livre. Gabriel, ergue a fronte. Gabriel, és livre. O Sr. Tavares cumprimentou e retrocedeu no seu fogoso alazão, sem dúvida alguma, mais furioso que um tigre. O audiolivro que acabou de ouvir foi gravado e editado por Carol Caetano, estudante de audiovisual da Universidade de São Paulo, como complemento do projeto Um Lugar na Estante, idealizado por Bárbara Caetano, estudante do curso de graduação em design da Universidade Federal de Uberlândia, e não possui objetivos comerciais.